Olá, tudo bem? Como vai você? Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga? Você possa estar bem nesse momento, nesta hora. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, né? Estava lendo, estudando a palavra de Deus, o livro de Primeira Reis, capítulo 17, que fala do profeta Elias. O profeta Elias, que era um homem de Deus, um homem que andava com Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, né? E dava crédito para a palavra de Deus. Nós vemos hoje em dia uma sociedade que não quer saber de Deus, né? Uma sociedade materialista, consumista, que só busca os seus interesses. A gente deve entender que a gente tem um espírito, uma alma dentro da gente, e esse espírito, essa alma, ela deve se conectar com algo, né? Alguém que sabe o propósito dela estar aqui nesse mundo, nesse planeta, vivenciando as crises, as adversidades da vida. Eu tenho uma palavra para você nesse dia, nesse momento, nesta hora, é que você possa dar ouvido, dar crédito para a palavra de Deus, né? A Bíblia diz assim: quem deu crédito para a nossa pregação? Então é muito importante você dar crédito para a palavra de Deus, né? Hoje no meio religioso a gente tem que fazer assim, uma filtragem, porque tantos falsos profetas, tantos enganadores, né? Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, né? Independente de quem está manuseando ela, quem está com ela na mão, pregando, ensinando, falando de Deus, da parte de Deus, ela continua a mesma, ela é a palavra de Deus, né? Nós vemos ali Jesus, em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto. Jesus, ele não usou como Deus, ele não usou nenhum poder sobrenatural, né? Ele não fez um milagre para vencer a tentação. Ele simplesmente falava para o seu tentador: está escrito, está escrito. Então está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos entrar no texto bíblico aqui, 1 Reis capítulo 17, versículo 3. É um texto bonito, eu recomendo para você estar lendo, estudando, pesquisando aí na sua casa, né, para aprender. Aprender de como Deus ele agia no passado, como Deus age no presente e como Deus age no futuro. Ele é o mesmo. A Bíblia fala que Deus ele é imutável, ou seja, ele não muda. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Ele é. Ele não fica devendo igual o homem, né? O homem fala tanta coisa, né? Mas não tem congruência na sua fala e na sua atitude. Então, a pessoa que se diz de Deus, cristão, seguidor do Cristo, né? Aquela que Deus fez algo na vida, deve ter congruência, ou seja, aquilo que ele fala, ele deve fazer também, né? Então, vamos para o texto bíblico? O texto bíblico é 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. É interessante a gente ver aqui o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que livra, o Deus que faz milagre, pedindo para um homem se esconder. Mas por que Deus está pedindo para Elias se esconder aqui? Porque havia uma razão. E a razão de Elias se esconder, se afastar, se retirar, é porque o povo de Israel tinha quebrado o pacto que tinha com esse Deus, né? Nós vemos aqui, você vai ver nessa narrativa, eu vou dar aqui o capítulo 16 e o capítulo 17 para você ler aí e entender. E você vai ver, né, que entrou um novo rei, um rei chamado Acabe, e ele casou com uma mulher fenícia chamada Jezabel, uma mulher que ela servia um deus pagão chamado Baal. Então a nação de Israel trocou, né, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abrão, de Isaac e de Jacó, né, por um Deus pagão, por uma imagem. Então a gente tem que avaliar esses estudos, esses ensinamentos da palavra, dessas histórias que a gente deve trazer para nossas vidas, né? Os personagens bíblicos do Velho Testamento, eles são exemplos de fé. Histórias que Deus trabalhou na vida de pessoas, de homens e de mulheres, e exemplos de fé. E Elias foi um exemplo de fé, né? Que ele não se curvou para Baal. Elias falou assim: ó, todos deixaram a tua presença, Senhor. Todos. Assim, ele generalizou até, né? Ele foi chamado a atenção, porque Deus fala para ele que Deus separou 7.000 que não dobrou o joelho para Baal. Então esse Baal, esse Deus pagão,
na nossa vida pode ser essas ideologias, né, que vêm aí confrontar a visão de mundo cristã, essas coisas que o homem e a mulher acaba colocando no altar, na presença de Deus, né? A gente pensa que idolatria é só você se prostrar para uma imagem, para um santo, também é idolatria isso daí. Mas você colocar um ídolo no seu coração, às vezes, né? Você tá se prostrando para esse ídolo. Então, essa juventude de hoje, esses jovens, a gente vê buscando cada coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Daí tanto sofrimento, né? Tanta fraqueza emocional e jovens, moças e moços procurando até a morte, o suicídio, se autodestruindo, né? Através de vício, de drogas, de tanta coisas que acaba destruindo o ser humano, tanto fisicamente como moralmente, né? Eu tenho uma pergunta para fazer na reflexão. E a minha pergunta é: por que Elias precisou esconder-se? Por que Elias precisou, né? Um homem de Deus, um homem que enfrentou os profetas de Baal, um homem que Deus agia poderosamente através da vida dele. Por que ele se escondeu? Daí você vai para alguns textos bíblicos, a gente começa a entender a maneira que Deus fala com a gente. Deus, ele se revela, né? Ele se revela através da revelação geral, ele se revela através da revelação especial. Então, Deus mostra para Elias que através da vida de Elias, Deus está ensinando para o povo de Israel que ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que protege, que ele supre a necessidade, mas Deus também gosta daquele que obedece a sua palavra e a sua vontade, né? Nós vemos Jesus ali indo para a cruz, para sofrer, para entregar a sua vida, e ele viu o tamanho do cálice que ele ia enfrentar como homem. Ele falou para Deus: se possível, Senhor, afasta de mim este cálice, porque era terrível o que Jesus fez. Ninguém, nem ser humano na terra poderia fazer, né? Morrer na cruz, levar o pecado de toda a humanidade. Mas Jesus fala assim: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, na nossa vida, o que deve prevalecer é a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Você tem alguém que pensa bem da gente, quer o nosso bem, o Deus que nos criou, que nos fez, que nos formou, que nos capacitou a viver, a enxergar, a respirar, a estar nesse mundo aqui, inserido nesse mundo, vivendo, né? Então, Deus tem o melhor para mim e para você. O que a gente tem que fazer, simplesmente como homem e mulher de Deus, aquele que busca a vontade de Deus, é priorizar Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento: amar Deus de todo o seu coração e de toda a sua mente. Então, por que Elias precisou esconder-se? Aqui no capítulo 17, versículo 3, é o texto que eu li, né? E Deus deu uma ordem, foi uma ordem que Deus deu para Elias. A resposta: principalmente porque Deus assim lhe ordenara. Os profetas devem primeiro obedecer a Deus e só depois fazer perguntas. Neste caso, esconder-se era um meio de mostrar aos israelitas o custo de se vender a Baal. Enquanto a nação estava com fome e com sede, o profeta de Deus tinha bastante alimento e água. Poderia haver lição mais clara? É uma pergunta, né? Que lição, né? Que coisa que Deus fez, né? Mandando o profeta Elias se esconder para proteger ele, para não deixar faltar água, para não deixar faltar alimento, porque ele não caiu nesse pecado chamado idolatria, trocando o verdadeiro Deus por um Deus pagão. Isso é muito sério, né? Nós vemos através de tradições religiosas as pessoas se reverenciando, se prostrando a tanta coisa. E nós vamos para o Novo Testamento e vemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala que há um só Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E a gente vê as religiões, todo tipo de religião, colocando mediadores, né, homens e mulheres, falíveis, mortais, seres humanos que não podem fazer nada, meros comedores de feijão com arroz, igualzinho eu, igualzinho você. Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus, entender esse ensinamento, esse esclarecimento. Então Deus abomina o pecado de idolatria. Nós vemos nos 10 mandamentos, Deus já ali escrevendo para Moisés, que estava dirigindo uma nação, a nação de Israel, não fazer imagem nenhuma. Então isso é muito sério, é muito sério. A gente tem que priorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus traz um direcionamento. O Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não poderia haver uma lição mais clara? Deus não era a causa da dificuldade do povo. Eles é que eram a causa.
por quebrarem o pacto com o Senhor. Nós vemos essa quebra de pacto desde a criação, lá no Gênesis, né, no Jardim do Éden, quando Deus que fez todas as coisas falando para o homem, né, dando uma ordem para o homem, assim, colocando o homem. Quem cria estabelece, né, as regras, os limites. Assim é com Deus. O ser humano não entende. O ser humano ele acha que ele é autônomo, que ele pode fazer todas as coisas. Ele é dono do nariz dele, que não tem que prestar conta da vida dele para ninguém. Se você tem uma vida e está vivendo aqui nessa terra, nesse planeta, né, você deve a alguém. Se você está aqui, é por intermédio de alguém. Esse alguém é o Deus. Ou você acredita em Deus, você acredita na matéria, você acredita no naturalismo, que as coisas vieram à existência, foram se formando, ou você acredita que nós fomos feitos por um ser inteligente, uma pessoa, né, eterna, um Deus maravilhoso, feito, que nós, segundo a palavra de Deus, somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Então nós devemos buscar a Deus, nós devemos obedecer a Deus. Deus, ele vela mais pela obediência do que pelo sacrifício. Então a gente vê uma demanda religiosa, um povo religioso fazendo tanto sacrifício, tanto isso, tanto aquilo, e esquece de obedecer. Obedecer aqui, que Deus quer que a gente tenha uma vida íntegra, uma vida pautada nos ensinamentos da palavra de Deus, na vida de Jesus. O apóstolo Paulo fala, eu gosto de citar esse texto, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente tem alguém para a gente imitar, né? Eu sei que está difícil buscar uma referência, né? Um exemplo hoje, até no meio religioso às vezes, mas tem, viu? A gente não pode generalizar. Mas são poucos, porque está difícil. O homem se corrompeu de tal forma, o ser humano se corrompeu, deixou o materialismo, né? O consumismo, como eu falei no começo, tomar conta e dirigir, acaba se tornando um ídolo. Tem pessoas que vai para a igreja, mas o ídolo da vida dela, o ser da vida dela, é a vida material, o consumismo que ela tem. Então, não, a gente tem que priorizar Deus. Quer ser feliz? Busque a Deus. Quer ter comunhão? Quer estar no esconderijo do Altíssimo, como Elias foi para o esconderijo do Altíssimo, e ali no esconderijo do Altíssimo não nos falta nada. Primeiro, tem a presença de Deus, né? Tem a comunhão com Deus e tem o agir de Deus. Então, Deus está nos cuidando, Deus está nos protegendo. O que Deus quer? Que a gente mantenha o nosso pacto, a nossa aliança, né? A nossa obediência a Ele. É simplesmente, né? A Bíblia fala assim lá em Jeremias que o pensamento de Deus a respeito de nós é pensamento de bem, não de mal. Como eu falei, Deus quer o nosso bem. É a gente que não sabe esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o agir de Deus, a ordem de Deus, né? Deus deu ordem ali para os corvos estarem alimentando Elias. Que coisa linda, que milagre maravilhoso, né? Através de uma ave, um homem era alimentado. E a Bíblia fala ali no capítulo 17, na continuação do versículo que eu li, que é o 3, fala que pela manhã e ao entardecer. Então esse é o Deus que nós acreditamos, nós servimos. Oh, irmão, o que é isso? Eu preciso fazer algo, eu preciso se mexer. Lógico, o ser humano precisa se mexer, fazer a sua parte. Mas como eu falei aqui, nós não somos só matéria, nós somos espírito também. Temos uma parte imaterial. E da onde vem essa parte material? O homem é espiritual, o homem precisa entender isso. Elias era um homem espiritual, buscava a presença, a vontade de Deus na vida dele e viu dessa maneira maravilhosa Deus agir por intermédio de Elias. Se você ler a história de Elias em 1 Reis ali, você vai ver quantos milagres Deus operou por intermédio do profeta Elias. Logo depois dali desse texto que eu li, Deus manda Elias ir para a casa da viúva de Serepta e ordena também para a viúva cuidar de Elias. E ali naquela casa houve um milagre, houve um agir de Deus, uma manifestação de Deus. Assim é a vida daquele que busca Deus. Mesmo às vezes ele não enxergando com o olho físico dele, né, com o olho que a gente consegue enxergar, mas crendo e acreditando que Deus está agindo, Deus está operando. Né? A nossa fé que vence o mundo, nós devemos ter a nossa fé, exercer a nossa fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo e nessa palavra gloriosa que foi aqui hoje. 1 Reis, capítulo 17, a história de Elias. Por que que Deus mandou Elias se esconder? Parece um paradoxo, parece um absurdo, né? É Deus que pode tudo agir, né? Dar ordem e acontecer, ele manda o profeta dele se esconder, mas por trás desta ordem tem uma lição. A lição para o povo de Israel, os israelitas, que quebraram o pacto com Deus. Então tome muito cuidado, né? Deus ele nos adverte através da pregação, do ensino, de um sermão, da palavra pregada e ensinada. Então nós devemos obediência a Deus, porque Deus ele tem o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor. O que é melhor está na tua presença, ouvindo a sua voz,
sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, estes são verdadeiramente filhos de Deus. Que você possa meditar nessa palavra, que Deus possa falar mais, continuar falando com o seu coração. Leia 1 Reis, capítulo 16, 17, e você vai entender todo esse agir, todo esse trabalhar de Deus na vida do profeta Elias e ali ensinando para a nação de Israel o grave pecado, o pecado de idolatria. Pecado de idolatria terrível. Como eu falei, volto a repetir. Nós olhamos para muitas religiões, do Brasil mesmo, né? Quanta idolatria. Idolatria não é somente você se reverenciar para um ídolo, se prostrar para uma imagem, se prostrar para uma estátua. Idolatria também é você colocar um ídolo no seu coração e deixar esse ídolo estar fazendo aquilo que é para Deus fazer. Está em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua mente. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.